eu sei que você sente que o seu engajamento poderia ser melhor, eu sei também que o seu engajamento não está sendo seu melhor amigo nos últimos dias. E se eu te disser que, na verdade, o verdadeiro poder das redes sociais, ela não está nas simples curtidas que muitas vezes você se preocupa em ter. Na verdade, ela está nas conexões autênticas que você cria com a sua audiência. Eu sou a Karine e hoje vou falar para você que tipo de conteúdo engaja com seu público. Então, muitas pessoas, elas se prendem muito à quantidade de curtidas, números de curtidas, números de comentários. Só que isso não determina nada. Obviamente, é importante. Mas se você não faz o básico, por que você se preocupa com isso? Então, muitas vezes, você nem vê. Mas a pessoa não tem muitas curtidas, não tem muitos comentários, mas ela vende muito internamente. Você não está vendo. Por quê? Muitas vezes a pessoa que compra, não necessariamente é aquela pessoa que se envolve no seu conteúdo. Ela presta atenção, ela se conecta com você, mas ela não necessariamente fica comentando e curtindo o que você posta. Mas na hora que você abre alguma coisa para vender, ela vai lá e compra. Assim como tem muitas pessoas que têm muitas curtidas, muitos comentários, mas não vendem, porque aquele conteúdo talvez não conecte para a pessoa querer vender. Enfim, são muitas variáveis, né? Então, você precisa fazer com que a rede social trabalhe ao seu favor. Você precisa quebrar esses paradigmas que você tem, que acha que é só curtida, só número. Não! Você precisa quebrar esses paradigmas e entender o que é a base de tudo. Porque entendendo a base de tudo, você consegue dar continuidade no restante. Então, hoje em dia, com as mudanças do algoritmo, né, porque ele sempre vai mudando um detalhe ou outro, a base sempre fica, mas ele sempre vai mudando um detalhe ou outro. O que você precisa focar em fazer? Ter uma abordagem mais autêntica ali na sua rede social. No feed, a conexão autêntica e genuína, ela é a chave. A pessoa vai ter que entrar no seu perfil, bater o olho ali e já se conectar com o que você está falando. Ela precisa ali já se identificar, né? Então, você precisa criar narrativas relacionando a sua história, relacionando a sua trajetória. Você precisa demonstrar a autoridade daquilo que você está falando, mostrar a sua experiência ali. Você precisa também passar informações e educar sobre as coisas relacionadas à sua área, que você vai estar ensinando algo para ela ali. Você pode mostrar suas forças, suas fraquezas superadas ali, para mostrar que você conseguiu resolver aquilo e agora você vai solucionar o problema dela. Enfim, tudo isso muito bem trabalhado, você consegue fazer com que a sua audiência gere conexão e confiança no que você entrega. Então, vai fazer com que elas queiram ouvir o que você tem para falar. Ou seja, vai fazer com que elas engajem com o que você está passando ali. Além disso, você precisa ter a headline ali da sua postagem em si. A headline, que eu digo o título, que seja impactante para a pessoa que se interessar por aquilo, querer ler. Você precisa fazer com que a legenda seja hipnótica, dela querer continuar lendo. Fazer com que você tenha hashtags estratégicas. Essas hashtags, elas vão servir como palavras-chave, né? Mecanismo de busca ali dentro do Instagram. Sabe quando você vai na lupinha e você bota para pesquisar? Você utiliza ali as palavras-chave certas. Se você utiliza o foco principal da sua postagem e você fala muito aquela palavra na legenda, também ajuda a aparecer naquelas buscas ali. Você pode utilizar essas estratégias de SEO, que é o mecanismo de busca. O Instagram, ele não é um mecanismo de busca igual, por exemplo, do YouTube. Porque, por exemplo, se você pesquisa alguma coisa no Google e alguém tem vídeo no YouTube relacionado a isso, ele te indica o vídeo. O Instagram é muito difícil você pesquisar ali e aparecer algo do Instagram no Google. Mas eu tô falando do mecanismo de busca dentro do próprio Instagram, no caso, né? Então, você precisa conseguir trabalhar isso muito forte na sua postagem em si. Já nos stories é onde a mágica do relacionamento acontece, né? Os stories, a conexão que tem ali, ela é vital, ela é muito importante para poder conseguir construir uma comunidade engajada. Então, cada stories é uma oportunidade de venda. Cada stories é uma oportunidade de venda. Então, isso vai muito além das visualizações. Se você tem uma quantidade ali que está engajada, quanto mais gente você tiver engajada, melhor, né? Então, você não necessariamente se prende somente ao número, você se prende à conexão e dessa conexão vão vir os números. Então, a pessoa que entra no seu perfil pela primeira vez, ou a pessoa que acessa seus stories, ela tem que ter uma sensação de conversa. Tá rolando uma conversa ali, naquele ambiente. E, além de ser uma conversa, ela tem que se sentir à vontade de participar dessa conversa. Lembra que eu falei que é um relacionamento? Então, você tem que se perguntar
Que sensação eu quero que a pessoa tenha quando ela entre no meu perfil? Que ela seja bem-vinda, porque às vezes a pessoa não se sente à vontade para poder responder o que você está falando ali. Você, não tô afim de responder não, porque ela não está engajada, né? Então, a pessoa precisa ter uma sensação de que ela está tendo uma conversa ali, de que ela está sendo bem-vinda, que você está chamando ela para conversar, que você, ou seja, essa conversa é ela interagir com reação, é ela responder ali naquela partezinha que vai pro direct de mensagem, é ela responder uma caixinha de perguntas, é ela conversar com você ali, ela dá atenção, ela responde uma enquete, então ela tem que sentir que ela está participando ativamente ali, como se ela estivesse conversando com você estivesse conversando com ela, dando atenção a ela. Ou seja, ela precisa se sentir à vontade de conversar com você, de se relacionar com você, de participar da conversa, e assim ela engajar com o seu conteúdo. Com isso, você precisa consolidar isso que você está construindo com o seu público e fazendo com que você fique cada vez mais próximo dele. No caso, tanto no feed, quanto nos stories, quanto nos reels, enfim. Você pode criar sequências de interação com os recursos de caixinhas, enquetes e tudo mais. Um detalhe, não é para botar uma enquete, uma caixinha, um seguido do outro, né? Tem que conseguir fazer isso de forma inteligente ali, intercalando em um momento de foto, em um momento de vídeo, a conversa ali, você vai botando aos poucos, a pessoa se interessando em participar. E aí você precisa incentivar ela a responder, incentivar ela a compartilhar, incentivar ela a reagir, enfim, incentivando ela ali a fazer as ações que você quer que ela faça. O fato principal é que você precisa despertar um ponto em comum com a sua audiência. Então você precisa mostrar que você entende quem elas são, que você conhece a trajetória que elas têm, que você consegue solucionar os problemas que elas têm. Você tem que mostrar isso, esse ponto em comum com ela. Só que é como se você tivesse a solução ali que ela não tem e por isso ela precisa do seu produto ou do seu serviço. Agora nós vamos falar sobre a criação do conteúdo em si, tanto para feed, tanto para stories, tanto para reels. Isso é a base de tudo. Lembra que eu falei que se você tem a base, você consegue construir todo o restante e também, aliás, em qualquer rede social, não necessariamente no Instagram. Vamos lá, você precisa entender qual tipo de conteúdo que você engaja com o seu público. A criação de conteúdo em si, ela não é um bicho de 7 cabeças. Você precisa ter, no caso, uma abordagem estratégica com relação a isso. Então, você primeiro precisa saber diversificar. Você precisa diversificar em alguns momentos postar feed, com post estático, em alguns momentos carrossel, em alguns momentos reels. Você vai diversificar a mensagem sendo passada ali. Você pode fazer isso. Você também vai diversificando pelos stories, enfim, então diversifica. Uma questão também é que, por exemplo, muitas vezes você tem que entender a sua audiência por causa dos stories. Vamos supor, a minha audiência gosta muito de ler, ela prefere ler as telas, a minha audiência prefere ver vídeo. Então você precisa fazer teste e descobrir o que a sua audiência, como que ela gosta de consumir o conteúdo ali. Aí isso aí é um dever de casa que você precisa ter, para você saber cada vez mais como o seu público quer consumir o que você está falando. Enfim, além de você diversificar ali o formato de qual vai ser cada postagem, você precisa entender que existem tipos de postagem. Tem postagem que você vai educar a sua audiência, você vai passar informação, você vai ensinar alguma coisa relacionada ao produto ou serviço que você vende. Se educar ela com relação àquilo ali. Tem postagens que você vai conectar, você vai contar a história das coisas, você vai mostrar momentos, enfim, então você vai precisar conectar com ela ali. Tem postagens que você vai precisar mostrar a sua autoridade, você vai precisar mostrar a experiência que você tem, você vai precisar mostrar a sua trajetória, você vai precisar mostrar, o feedback das pessoas relacionadas ao que consumiram do que você está vendendo, para você mostrar ali que, cara, eu sei o que eu estou falando, eu entendo isso, eu tenho resultado disso, eu tenho pessoas que têm resultado disso, então você precisa mostrar autoridade ali. E tem postagens que você vai vender, você vai precisar vender ali o seu produto. Aliás, tem postagem até mesmo que dentro de uma só já tem tudo. Carrossel tem muito isso. Você começa, e aí você conecta, você educa, e no final você vende. Você faz com que a pessoa vá para o link da sua bio e no seu link da bio tem ali o seu WhatsApp para a pessoa conversar com você, ou tem ali a sua página de vendas, enfim, depende de cada pessoa, Mas você precisa se diversificar nisso, em alguns momentos educar, pode ser por estático, pode ser por céu, pode ser por reels, nos stories, enfim. Em alguns momentos conectar, em alguns momentos gerar autoridade, mostrar que você sabe aquilo que você está falando.
e tem resultado, né? E em alguns momentos vender. Você precisa diversificar ali nas suas postagenzinhas. Quando a pessoa entra no seu perfil, ela vê ali, tipo, ela encontra com 12 postagens, né? E ali tem que estar diversificado tudo. Ao invés de você botar tudo educando, sabe, naquele gridzinho, você precisa diversificar, que eu vou conectar, que eu vou educar, que eu vou vender, que não, entendeu? Enfim, então você precisa conseguir diversificar esses tipos de conteúdos. Agora vamos falar sobre engajamento e CTA. Se você não sabe o que é CTA, é o Call to Action, ou seja, chamada para ação. Você vai fazer alguma chamada que vai fazer a pessoa ter alguma ação daquilo ali. O que você precisa entender é que cada postagem tem um intuito. Tem postagem que você vai fazer com que a pessoa curta. Tem postagem que você vai fazer com que a pessoa comente. Postagem que você vai fazer com que a pessoa compartilhe. Tem postagem que você vai fazer com que a pessoa vá para o link da sua bio. Cada postagem você vai direcionar para uma coisa. Ou até mesmo salvar, né? Que tem que salvar no Instagram. Você precisa saber o que você quer que ela faça naquela postagem. Então, por exemplo, se você está educando, o que você quer que ela faça? Depende. Você vai querer que nesse tipo de educação que você deu, você ali no final faça com que ela vá para o seu... Lembra do carrossel que eu falei que no final pode vender? No começo você educou e depois vendeu? Dentro de um mesmo carrossel? Então você vai fazer com que ela vá para o link da sua bio? Ou você vai fazer com que ela comente o que ela aprendeu ali, né? Um insight que ela teve. Ou você vai fazer com que ela compartilhe com alguém aquilo que ela aprendeu e o que ela quer que alguém aprenda também. Depende do que você vai fazer. Aí é que tá. Você precisa ver o que você está fazendo ali para você saber. Aqui eu quero que eles curtam. Aqui eu quero que eles comentem. Você precisa analisar o que você está fazendo no seu conteúdo para você direcionar para a ação que você quer. Ao invés de você sempre querer direcionar para curtir, não adianta. Direcione para aquilo. Os mais interessantes é você fazer com que a pessoa compartilhe com alguém, né? Porque fazendo com que ela compartilhe com alguém, vai chegar em outra pessoa, ou ela comente marcando alguém, então você precisa saber inserir isso ali, falar para ela marcar um arroba e tal. Ou ela comentando o que ela teve ali, porque ali gera, naquele comecinho da postagem, né? Ali gera aquela conversa ali dentro, e aí o Instagram entende que está sendo legal e vai mostrando para mais gente. Porque o Instagram é assim, se ele entende que é legal, ele vai mostrando pra mais gente. Se ele entende que não é legal, aí ele mostra pra menos gente ainda, que ele fala, não, tá legal, então... Porque qual a ideia? O Instagram quer que as pessoas continuem sempre ali no Instagram. Se ele entende que quando tá chega na postagem, vamos supor, chega na sua postagem, e as pessoas fecham o aplicativo e saem do aplicativo, pra ele isso é a morte. Eu falo assim, meu Deus, essa postagem fez a pessoa sair da minha plataforma? Não, tá legal essa postagem. Então você precisa fazer com que a pessoa queira participar ali. Que a pessoa faça alguma ação com relação a aquilo. Enfim, então você precisa direcionar a pessoa para aquilo que você quer fazer. Então, aí você bota o call to action da onde você quer que ela vá. Coloca, no caso, a chamada para ação, de qual ação você quer que ela faça, né? Aí vem um erro que muitas pessoas cometem, de mandar a pessoa fazer tudo. Sabe, não sei se você já viu, quando a pessoa coloca assim na postagem, curte, comenta, compartilha, salva. A pessoa não sabe o que ela vai fazer ali, no final não vai fazer nenhum, porque você não deu quanta coisa aí. Então, não adianta você mandar ela fazer tudo isso. Você precisa direcionar ela para o que você quer que ela faça, relacionado ao objetivo daquela postagem, entendeu? Lembra que eu falei que isso é a base de tudo? Se você entende isso, você consegue construir todo o restante. Então, resumindo, o verdadeiro poder está na conexão das suas postagens. É a conexão para você conseguir educar a pessoa, porque aí ela vai querer ouvir o que você está ensinando, a conexão para você conseguir conectar a sua história, a sua trajetória com a dela, pelo ponto de identificação, a conexão dela, ela tem autoridade no assunto, a conexão para ela conseguir vender, porque ela confia no que você está falando. Essa conexão e a constância disso, você conseguir ir mantendo isso nas suas redes sociais e fazendo isso desde sempre. Isso é a chave para você ter uma presença forte nas redes sociais. Então, se você curtiu, se inscreve aqui no canal, porque vai ter muito mais coisas para você aprender, muito mais coisa, muito mais ouro para você aprender, para você utilizar nas suas redes sociais, certo? Então, até a próxima!